Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Belle Artesã e hoje nós vamos fazer juntos um fundo para a bolsa em couro, tá? Couro ecológico. Esse é um fundo retangular. Ele tem como tamanho final 26 por 13 centímetros. Bolsas MG, né? Não é tão pequenininho assim e nem é tão grande. É um tamanho excelente, tá? Nós vamos aprender hoje a fazer este fundo. Eu até coloquei aqui, ó, não tá totalmente fechado, porque esse fundo é o que eu vou utilizar para fazer uma bolsa que eu vou ensinar vocês na próxima aula. Então, você vai precisar de um fundo de couro, uma agulha menor, tá? Eu usei a 3,5. No vídeo vocês vão entender porque que eu usei a 3,5. Se você quiser arrematar aqui no final, você vai precisar de uma tesoura. E vamos ao passo a passo. Já tô aqui com a minha base, tá? Como eu já comentei, ela tem 25 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. E eu já marquei as quinas, tá? Você vai pegar a sua base, você vai olhar as quinas e marque que é onde nós vamos fazer os aumentos. Se você tiver dúvida, você vai fazer o seguinte: a mesma quantidade de pontos que tem aqui, tem que ter desse lado. E a mesma que tem aqui, tem que ter desse lado. Então, vamos contar pra ver se tá certo. O marcado eu não conto, tá? Que é a quina. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho. Então, vamos aqui pro lado. Não conto o marcado e conto o restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, lembre que para ficar certinho, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos dos 4 lados, tá? Tanto no comprimento quanto na largura. E a gente marca as quinas. Vamos começar? Eu escolhi uma agulha número 3,5. Ela precisa ser fininha, não se apega à numeração que eu tô usando. Você vai pegar uma agulha fininha, você vai colocar ela no buraquinho. Ela tem que passar aí livremente nesses buraquinhos. Se passou, a agulha tá certa. Tá bom? Peguei o meu fio, essa é a cor rosa antigo, esse fio é da Amorino Fios. Eu vou na lateral, começar pela lateral, bem no meinho, vou colocar a minha agulha e vou puxar o fio do novelo. Ajusta e deixa um pedacinho assim, ó, pra gente arrematar depois. Vamos fazer baixíssimos por toda a volta. Então, você vai no próximo buraquinho, puxa o fio do novelo e passa por dentro da laçadinha. É só isso, opa. É só isso, fazer baixíssimos por toda a extensão, por toda a volta da nossa base. Quando você chegar aqui, ó, no marcador, você tira ele, aí aumenta um pouquinho a laçada para poder chegar lá onde é o buraquinho, né? E faz o baixíssimo. Quando você fizer esse baixíssimo aqui, onde estava o marcador, você vai devolver o marcador para aí, pra gente saber qual é a nossa quina. Devolva o marcador, fecha direitinho. E agora, não tem segredo, né? Você vai fazendo baixíssimos por toda a extensão. Quando chegar no outro marcador, você vai retirar, fazer o baixíssimo e colocar ele de volta, igualzinho eu fiz esse lado. Você vai fazer isso nos outros 3 marcadores restantes. Quando chegar do outro lado, eu volto aqui. Cheguei aqui no final, então eu fiz os baixíssimos. Em cada quina eu tirei o marcador, fiz o baixíssimo e devolvi o marcador para eu saber onde é que eu vou fazer, né, os meus aumentos. E tá tudo certinho, nas laterais tem os pontos iguais. Cheguei faltando só um pontinho pra gente finalizar, tá? A gente vai fazer esse último pontinho junto com você. Então, sua agulha tá aqui, né? Você parou desse jeito, com a agulha aqui. Você vai
tirar a agulha. E lembra que aqui atrás a gente deixou esse pedacinho do início? É com ele que a gente vai finalizar a nossa peça, tá? Você vai no pontinho aí que não fez e puxa esse fio pra cima, né? Pra frente. Puxou o fio, ó, atrás não tem mais nada. Vou devolver a minha agulha lá pra a laçadinha e vou puxar esse fiozinho. Pronto. E agora a gente vai fazer aquela nossa simulação de correntinha com ele, tá? Então, vá no próximo ponto, né? A primeira correntinha, de baixo pra cima, coloque a agulha e puxe esse pedacinho de fio. Ajusta, né, pra ficar o tamanho bem certinho. E vá no último que você fez, né, de trás pra frente, no meio do ponto, ó, tá bem no meio, tá? Pegue a laçadinha, né, o fio e feche lá pra trás, mande lá pra trás. Olha só, a gente simulou um baixíssimo com ele. E ali, esse pedacinho que ficou atrás, a gente arremata já já. Deixa sempre ajustado pra ficar do tamanho certinho, pra ficar bem bonito, tá? Primeira parte da base totalmente finalizada. Agora, a gente vai dar seguimento. Ó, o pedacinho que a gente colocou pra trás, eu vou segurar pra ir arrematando e vou usar esse pedaço maior aí, que é o que tá grudado no novelo. Lembra? A gente deixou ele ali atrás, na hora da finalização. Então, vá aí no buraquinho, no meio, coloca a agulha. Vai fazer isso por toda a parte, tá? Puxa o fio do novelo e feche ponto baixo. Lembrando de arrematar esse pedacinho ali, tá? Agora, é ponto baixo por toda a extensão, pegando no meio do baixíssimo, tá? Se a gente tivesse usando aqui, gente, uma agulha maior, uma agulha pro tamanho desse fio, não ia entrar, não ia dar certo, né? O buraco vai ficando pequenininho por conta da quantidade de fio que a gente vai colocando nele. Então, vai fazendo aí um pontinho baixo para cada ponto de base até chegar... Olha como fica atrás, tá vendo? Vai fazendo até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, aqui é a minha quina, então, vou tirar esse marcador e aí eu vou fazer um aumento, tá? Você coloca um pontinho, aumenta um pouquinho a laçada e no mesmo buraquinho, mais um pontinho. Olha só, a gente deu a nossa quina da bolsa para fazer a nossa virada. E agora é só seguir fazendo ponto em cada ponto de base aí, fazendo um ponto baixo mesmo. Um para cada um, até chegar novamente no próximo marcador. Vá fazendo cada pontinho e ajeitando a sua peça para ficar bem certinho. Aí, você vai fazer ponto baixo, aqui, chegou no marcador, ó. Você vai fazer um ponto para cada um, chegou no marcador, faz 2 pontos. Mais um ponto, chegou no marcador, faz 2 pontos. Então, é 2 pontos apenas de tal um marcador, né? Que é para fazer a nossa quina e ela dá essa ovaladazinha aqui, ó. Para que não ficar, nosso trabalho não ficar pontudo. Eu quero ele ovalado. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha extensão e volto já. Cheguei aqui no final, olha só como a nossa base retangular ficou certinha. E aqui, você pode fazer de 2 formas. Você pode cortar esse fio aqui e finalizar com ele cortado. Ou você pode, como eu vou fazer, colocar a agulha aqui, de trás pra frente, levar lá pro final. E a partir daqui, já subir a sua bolsa. Eu vou fazer dessa forma, porque eu vou subir uma bolsa a partir dessa base, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Mas se você quiser, você pode cortar e finalizar, como a gente finaliza todo final
de carreira, né? Do término do trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo simples. É importante salientar que a minha base, olha só, esse aqui é o lado bonitinho. Tem base que os dois lados são iguais, tá? Bonitos assim. A minha, um é assim e a outra é assim, camuçada. Isso aqui eu quero dentro da minha bolsa, porque eu vou forrar e ninguém vai ver. E essa parte eu quero fora da bolsa, porque quando a pessoa levantar a bolsa, né, o que você vai ver é essa parte bonita. Então, quando você for fazer, se atente a isso, tá? Se atente a sempre estar usando, nesse caso, fazendo todo o trabalho do lado que vai ficar pra baixo, tá? Que é o que vai ficar pra fora, porque o que vai ficar pra dentro vai ser esse lado mais feinho, mas eu vou tapar com o forro. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.